Boa noite, doutor Guilherme. É um prazer tê-lo na casa. Eu, como o senhor disse, eu discordo das suas palavras. Eu discordo pelo seguinte. Primeiro que nós não podemos comparar Diadema com São João. Por quê? Lá em Diadema existe uma lei que hoje em São João está em vigor, que é o artigo 45 da nossa lei orgânica. E lá os vereadores podem sim fazer essa lei, como São Paulo também. Nós podemos, quem sabe essa casa, pôr esse artigo 45 para a gente revogar ou fazer alguma coisa, no sentido de que dê direito para essa casa dar atribuições à prefeitura municipal. Então, nossa casa não permite São João da Boa Vista. Não permite. Diadema permite. Em Diadema, eu peguei aqui alguns dados de Diadema. Lá tem 4.800 bares e similares. 4.000. Que lá, para poder fazer a lei do fechamento dos bares, durou o projeto 10 meses. E foram 105 audiências públicas, que essa lei da qual, a Lei 2933, não teve. Né? Então, eu concordo em parte com você. Eu não questiono o mérito, o benefício que essa lei causou, o que gera para nós. Mas eu não posso, esse vereador, eu não posso bater na questão que ela é constitucional. Eu vou te explicar vários motivos posteriormente também. Mas assim, hoje, agora, eu falo que eu não concordo com você. Acredito sim que nós devemos ter uma flexibilização dessa lei. Eu acredito que sim, se partisse do executivo, teria solucionado o nosso problema. Aqui em São João, por causa do artigo 45. Né? Eu não sou de tudo contrário para poder falar assim, olha, vamos abrir mais tempos, ou vamos acabar com essa lei. Vamos, sim, revogar a lei pela inconstitucionalidade. Mas, posteriormente, eu usarei a palavra e vou me manifestar a minha posição real. Eu desconheço o regimento, eu indago do nobre presidente se eu poderia apenas me manifestar e sem querer atalhar qualquer palavra vossa. O promotor de justiça, ele é um funcionário público concursado, formado em direito, como muitos de vós aqui. Nós costumamos dizer, obrigado, muitas vezes, aliás, nós ouvimos que o promotor de justiça, ele é um advogado que não é apaixonado e é um juiz que não tem imparcialidade. No passado, já se chamou o promotor de justiça como órgão acusador. Na leitura grega dos evangelhos, aquele que é mencionado como acusador, prefiro nem nominá-lo agora. E o termo também é traduzido para o latim. Então, de fato, quando um promotor de justiça ele se debruça com um determinado texto, ele vai se lembrar de um decálogo de César Salgado, promotor das Américas, que está disponível aí hoje na rede. E neste decálogo existe um primeiro mandamento: amar ao homem, amar aquele que também, de acordo com a concepção de cada um, é o que nos sustenta. E, em momento algum seguir qualquer império. Em momento algum seguir qualquer império, senão o império da lei. Se o promotor de justiça segue qualquer império que não o império da lei, o promotor de justiça deixa de ser duas coisas. Deixa de promover algo.
e deixa de ser justo. A busca do justo é uma busca eterna do ser humano. Mas nós sabemos que se nós tivermos alguma dúvida com aquilo que é justo, nós temos um norte maior. E que eu sei que é demodé dizer desse norte maior, mas eu vou dizê-lo porque eu digo com apoio lá atrás nos gregos. É a busca do belo, é a busca do verdadeiro, é a busca do bom. Esse é o norte para o justo. Em uma linguagem bem talvez apropriada aqui à nossa proximidade com esse magnífico estado da liberdade. Em direito, há para doce e há para salgado. Nós podemos aqui nos degladiar, e não é o caso, porque não há lados, sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa lei. Mas ela é justa, ela é bela, ela é verdadeira, ela é adequada. Ela passa nas 3 peneiras socráticas. Os profissionais do direito relutam muitas vezes porque se arvoram em intérpretes de lei e como se na verdade a lei fosse um fim em si mesmo. E a lei não é um fim em si mesmo. A lei busca algo. Não por outro motivo, agora discutia de uma forma muito serena, na verdade, e o termo não é correto, mas sim o debate que é necessário, dizendo que a lei de introdução do Código Civil fala que nós temos que, na interpretação da lei, mirar aos fins sociais a que essa lei se destina, ao bem comum. Então, se alguém nessa casa de leis me demonstrar que flexibilizar uma legislação que já está posta a respeito de liberação de uma droga, que é a bebida alcoólica, é adequada ao bem comum, então que isso ocorra. Se aqueles também que entenderem que em nome das liberdades nós devemos descriminalizar o uso da cannabis sativa, a maconha, fornecendo mais uma droga para o coquetel dessa juventude, que isso ocorra. Então esse tema de inconstitucionalidade, ele é necessário, mas nós temos inúmeros e inúmeros pareceres que vão dizer pela constitucionalidade. E eu jamais ousaria vir aqui nesta tribuna, na qual eu venho pela 2ª vez, honrado, e da primeira vez também trouxe esse tema, e posso vir quantas vezes mais, porque esse tema me é caro, porque não é um tema são-joanense, ele é universal, ele não é de Diadema. Se o Dr. Ronaldo Laranjeira leva este trabalho para a Organização das Nações Unidas, é porque esse tema é universal. Porque o álcool não é droga só em Diadema. O álcool não é droga em São João só. Em Iguape também é droga. Em qualquer lugar. Esse é o tema. Então a questão da constitucionalidade, os pareceristas estão aí. Nós temos o controle também, que é o controle concentrado. A preocupação vossa, eu diria que ela é adequada. É que houveram prejudicados aqui em São João. Houveram prejudicados com essa lei. Né? Então a gente também devemos pensá-lo, essa casa, como vereador, como casa de leis, a gente também tem que pensar nesses prejudicados. Né? Não é só uma questão moral, mas existe essa questão também que nós devemos nos adequar, essa casa, pensar num todo. É interessante quando Sua Excelência fala em moral, que a moral nos remonta à ética, e a ética, de novo, vai nos dizer, é a busca do bom, do justo, do belo, do adequado. Eu sinceramente não vejo, eu não vejo com muita sinceridade e respeito a vossa peroração, porque aqui, na verdade, eu que me sinto honrado. Eu sou o convidado e eu não posso de maneira nenhuma extrair a forceps qualquer raciocínio. Já foi o tempo disso. Mas qualquer legislação hoje que permita que o nosso país alcance patamares civilizatórios, ela é bem-vinda. Nós não precisamos mais disso. Eu posso deixar depois
como já deixei com o senhor Roberto, o DVD do Dr. Ronaldo Laranjeira. Não vamos comparar Diadema com São João da Boa Vista de maneira nenhuma. Mas nós vamos sim entender que a droga tem nome, a cerveja alcoólica, bebida alcoólica, vodka e etc., outras tantas, respeitando aqueles que também trabalham com esse produto. Meu avô trabalhava com esse produto, mas tinha necessário controle sobre isso. Hoje nós não temos. Doutor Guilherme, só para eu finalizar, desculpa, eu não prometo não me manifestar mais, mas assim, deixar bem claro que na minha casa meu pai foi alcoólatra. Então eu sei muito bem do que está se passando nessa cidade, né? Então eu penso o seguinte também, como eu disse, eu não sou totalmente contra a revogação dessa forma. Nós precisamos fazer uma manutenção, nós vamos deixar, sei lá, a casa vai decidir, mas eu penso sim em ter uma flexibilização dessa lei, que toda a sociedade pode vir aqui e debater, né? O que é melhor para a cidade como um todo. Desculpa. Excelência. Lógico. Excelência. Obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Eu sou nascido e criado em São João da Boa Vista. Na minha época de adolescência, os bares eram todos abertos. E nem por isso eu me envolvi com droga ou com bebida alcoólica. Eu gostaria de saber se na cidade que o senhor passou a sua adolescência, se os bares eram fechados ou abertos. Se a população tinha o direito de liberdade de ir e vir aonde quiser e a hora que quiser. Porque eu não vejo fechar bar uma solução única para o controle de bebida alcoólica e para o controle de drogas. Eu trabalho como voluntário com pessoas dependentes químicas e alcoólicas e eu acho que não é somente fechar bar que vai mudar isso. Eu acho que o fechar bar está limitando o direito de liberdade do cidadão são-joanense. Nós, hoje, em São João da Boa Vista, nós estamos vivendo não mais em uma cidade. Nós estamos vivendo num presídio, num deserto, porque a partir da meia-noite, se eu for para São Paulo e chegar à meia-noite e quiser comer um lanche, não tem onde eu ir. Então, eu acho que o direito é de liberdade. Eu não estou discutindo o mérito que o Heberson levantou de ser constitucional ou inconstitucional, e sim o direito de liberdade do cidadão são-joanense, como todos os cidadãos. Agradeço a manifestação do médico, Dr. Chaves, e como eu disse ao doutor, eu realmente não estou aqui tratando de liberdade. Eu estou tratando de vida ou de morte. O patamar é um pouco mais elevado, porque sem vida não há como se falar em liberdade. Quando eu estava lá nos meus rincões iguapenses, havia instâncias de controle social muito eficazes. Eu fui entrar no bar do Chico Paiva, que ficava do lado da igreja da Matriz, aos 18 anos. Porque não havia esse cenário que nós temos hoje. Nós aqui estamos de novo nos esquecendo do protagonismo infanto-juvenil. E eu, como promotor de justiça da infância, cada vez mais eu agradeço pelo contato que eu tenho com essa juventude. De ouvir a garotada dizendo que está consumindo precocemente bebida alcoólica. E os seus neurônios fritando por causa disso. Relações sexuais desprotegidas, indesejáveis, o coquetel misturado com maconha, energético e outras coisas mais. Eu não sei se isso é adequado para que nós, quando precisarmos dos nossos arrimos na via pública, nós vamos ter condições de ter a conversa necessária quando nós formos idosos e muito mais fragilizados do que os idosos de hoje. Além do aspecto estratégico. Iguape também hoje, doutor, sofre com a drogadição. E esse tema é de lá. Mas eu não vou falar, como gostaria muito aqui,
desse pedaço de chão que talvez seja até um pedaço imaginário. Mas eu vou falar que o melhor lugar para nós vivermos é hoje, é este lugar, é São João da Boa Vista. Aqui eu estou com a minha família, como já estive também em outras comarcas. Porque, antes de tudo, a minha concepção é uma só: eu sou um servidor, pago por cada um do que os senhores estão aqui. A partir do instante que eu sou um servidor público, eu preciso me esmerar naquilo que é, de fato, mais adequado para o público em geral. Porque se nós formos falar aqui agora de fechamento de contas, a Ambev, que é toda poderosa hoje, tem o mesmo valor na bolsa que uma petrolífera. Algo de muito errado no reino da Dinamarca. Uma cervejaria valeu o mesmo que uma petrolífera? Por que essa intensificação da propaganda de bebida alcoólica? E a lei de São João de Boa Vista, ela deu um primeiro passo nesta caminhada. Não é o último passo. Quem ouviu o Dr. Ronaldo Laranjeira sabe disso. Nós temos esse DVD disponibilizado àqueles que desejarem. Esta Casa de Lei tem a palestra dele. É importante isso. Eu hoje ainda conversei com um dos senhores que deve estar aqui agora neste seleto auditório e perguntei: o senhor também chegou a ver a palestra do professor Adailton? O tema é esse. É droga ou não é? É droga? Então ela tem que ter controle. Assim como tem que se pensar muito se nós vamos, só porque estamos perdendo um lance da batalha com o tráfico de drogas internacional, deixar com que a nossa garotada hoje entre na cannabis, na maconha. São escolhas. Por isso que eu venho aqui com essa serenidade. Primeiro, Sr. Heberson, não viria, mas de maneira nenhuma, ocupar o vosso tempo se eu visse uma vírgula de inconstitucionalidade nessa lei. Geração de despesas, sabemos que ela traz economia. Os vossos médicos sabem o que é um HC, o que é o IML. Essa discussão, na verdade, ela começa em 2005, pelo CREMESP. Aprendi com os seus pares, doutor. Aprendi com os seus pares. Porque depois da minha família, depois, ou concomitantemente, a minha liderança ao meu mentor espiritual, todos nós sabemos em quem devemos confiar. Nos seguidores de Hipócrates, de Cos. Nos seguidores, na verdade, daqueles também que são os esculápios, que são semideuses. Eu falo com o senhor porque o senhor tem nas suas mãos o poder da vida e da morte. Nós não temos. Não é uma questão de liberdade. O senhor sabe. Isso está até registrado na vida de Robert Schuman. E é bom se dizer isso, porque também há um debate no sentido de que essa casa de leis seria contrária a interesses de músicos. De maneira alguma. A legislação hoje, ela já permite ambientes acústicos, as casas noturnas. Doutor, a legislação também tem, já federal, a proibição de venda de bebidas para menores de 18 anos. Né? Então, se for comparar a lei nacional, federal, então a gente tem várias legislações também em vigor, que falta na minha visão é a aplicabilidade. Né? Então, isso sim, se a gente for discutir questão legal, o que pode, o que não pode, então tem hoje o bafômetro à disposição também da Polícia Militar, né? Tem aí a lei de menores de 18 anos, a proibição. Então, tem várias coisas em questões que inibe o consumo da bebida. Agora, eu volto a repetir, entendo perfeitamente a situação de São João, a importância que tem para a Polícia Militar e para a Polícia Civil esta lei. Eu entendo perfeitamente da posição dos senhores, que eu sugiro aqui essa casa, que eu peço pela revogação dessa lei e peço para o Executivo simplesmente se manifestar. É simples. O Executivo deve se manifestar. Está na mão dele a constitucionalidade. Né? Eu peço aos senhores que peçam do prefeito, que apresentem a essa casa para a tramitação
É essa a minha posição. Né? A gente não podemos, vamos falar de demagogia, assim, sobre o que aconteceu, o que não aconteceu, porque senão a gente pode pensar, cadê os pareceres, ou a estatística real pelo Instituto de Pesquisa que os senhores têm apresentado? Porque Diadema, como o senhor falou, realmente teve 2 empresas de pesquisas que fizeram, sim, esse estudo. Né? Então, nós não podemos, eu entendo perfeitamente que diminuiu, é óbvio, né? É visível essa situação. Se colocar para 6 horas da tarde os bares ser fechados, vão diminuir ainda mais. Né? Mas aqui, hoje, na minha posição, é inconstitucional. A Câmara Municipal fez essa lei, da qual atribuiu função, inclusive para a polícia, né? Que é através da raia. Essa casa pode atribuir função para a polícia militar? Os senhores sabem disso. Mas, enfim, o que... eu gostaria de um parecer. Doutor, eu vou só me permitir aqui, já que nós estamos em um ambiente democrático e necessário que assim o seja, eu pediria vossas licenças para me retirar. A senhora Irenice sabe que esse tema, para mim, ele é um tema que não se esgota hoje, né, de forma nenhuma, e eu tenho certeza que esta Casa de Leis ela vai buscar o justo, o belo, o verdadeiro. Porque não há nada mais belo, mais justo e mais verdadeiro do que um sorriso de uma criança, do que uma mãe que acolhe um filho na sua casa, sabendo que esse filho ele está em segurança, em paz. Com certeza. Me permito. Doutor Guilherme, mas eu acredito que a vereadora Helenice quer fazer uma pergunta para... Pois não, é que eu só... O senhor precisa retirar para outro compromisso? Não, de forma nenhuma. Se o senhor precisar, esteja à vontade. Por favor, eu aqui sou hoje, na verdade, muito bem ciceronado por todos nós. Eu cumpro ordens. Mesmo porque o que eu quero colocar não é só para o senhor. Eu acho que muito mais importante para as pessoas que estão aqui, não necessariamente e pontualmente ao senhor. Eu gostaria de lembrar aqui um doutor em PhD e que, por felicidade nossa, ele esteve nessa tribuna hoje. E é na cartilha dele que eu estudo, e é na cartilha dele que eu aprendi e por ele estou aqui. Essa pessoa, ela chama Sr. João dos Santos Neto. Esse é um PhD que ele soube sintetizar hoje aqui na tribuna qual é a nossa função de legisladores e de vereadores. Quando o senhor aponta que o império de leis cabe a vocês, cabe a nós também, vereadores. E é nessa responsabilidade que nós estamos tratando do tema. Aqui, em momento algum, houve discussão favorável ou contrária à lei. Essa discussão aconteceu lá atrás, quando ela foi proposta, quando ela foi vetada, quando ela foi sancionada. O que nos cabe nessa nova Câmara é que se pede novamente a posição referente à lei. Quando o senhor coloca da responsabilidade que vocês têm dentro da promotoria em promover o bem comum, nós também o temos. E é nessa responsabilidade que nós temos que pensar, nesse momento, com muita sabedoria, o que fazermos. Tá? E quando o senhor disse que aqui não tem nem posição, nem situação, que aqui não tem lado, sem sombra de dúvidas, o nosso PhD foi claro hoje em nos colocar isso. E mais do que colocar, chamou a atenção de muitos, de nós todos aqui, nesse mesmo sentido que o senhor coloca. Só que eu entendo que nós temos que ter posição. Nem posição e nem situação, mas posição cabe a nós termos e defendê-las, como o senhor bem disse. Nesse sentido, não passa, não venta, não tem nenhuma proposta aqui de discutirmos se somos favorável ou contrário à lei. O que está proposto aqui na Câmara é a seguinte questão. Nós sabemos que a lei, diante dos pareceres, quando foi pedido o sobrestamento de 30 dias, para que se tivesse o estudo jurídico da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da lei.
Porque ficaria difícil para nós, vereadores, dentro da Casa das Leis, estarmos coniventes com uma lei que é inconstitucional. A nossa proposta é simples. Nós queremos o quê aqui? Se ela é inconstitucional, diante de 2 pareceres que eu tenho aqui, de pessoas que estudam e que são habilitadas e formadas nessa questão, porque eu não entendo, ela fala que é inconstitucional. Sei também que a lei do direito, ela é uma ciências humanas e não exatas. Tá? Então, não tem como a gente, com 100% de exatidão, dizer que ela é constitucional ou que ela é inconstitucional. Aqui, para nós, o estudo vem da inconstitucionalidade da lei. E eu não sou técnica, não vou debater contra os técnicos, não estudei para isso. Mas eu proponho aqui o que a gente estava discutindo já faz tempo. E o que a população vem nos pedindo. A lei já existe. E diante de um fato, para ilustrar a situação, eu diria o seguinte. Quando a gente faz um caminhão que vai transportar uma carga, a gente ajeita a carga da melhor forma possível. Mas nós que fazemos a carga e conduzimos o caminhão, nós sabemos que essa carga ainda vai se acomodar no decorrer da estrada. E é isso que está acontecendo com a lei. A lei está num período de acomodação e insatisfações, mas não necessariamente no movimento contra a lei. E eu não sei de onde saiu isso. E aí cria-se toda essa insegurança para a população, toda essa polêmica sem necessidade. O que nós queremos é ouvir um pouco mais a população que está se sentindo, sim, lesada e que acha que é possível haver adequações a essa lei para que possa ter um melhor condicionamento e consenso entre todas as partes. Eu não discordo do que o Heberson disse e não discordo também do que o Dr. Chaves disse. Eu acho que a questão de livre-arbítrio foi colocada pelo maior. Deus nos deu o livre-arbítrio. E livre-arbítrio entende-se de N formas. Tá? E só não entende a partir do momento que ele é cerceado. Seja ele através de leis, de que forma for. Eu acho que a responsabilidade de ir e vir cabe a cada cidadão. E muitas vezes eu me senti assim, incomodada com a lei. Porque eu tenho certeza, todos nós que estamos aqui, somos cidadãos de bens. Somos cidadãos que nós sabemos os nossos limites, nós sabemos os nossos deveres, tá? E sabemos também que, se necessário for, em detrimento de algumas questões, a nosso benefício, mas em benefício da população que necessita, nós estamos prontos a fazer. Mas não cercear dessa forma. Eu acho que o que falta, e que em momento nenhum, eu não sei por que essa polêmica tão grande, de novo com essa lei dos bares, e se discutindo que o álcool faz bem ou mal, e ninguém está discutindo mais a questão se é através da lei ou não, que está induzindo, que vamos retroagir. Não, nós estamos simplesmente, como ela chegou à Casa de Leis, na responsabilidade. É constitucional, é inconstitucional. A partir de que ela seja mostrada a inconstitucionalidade e ela passa a ser constitucional, se ela vier do executivo para o legislativo, nós estamos aqui abertos à discussão e à população junto com a gente, porque eles querem fazer a adequação da carga. É só isso que nós estamos querendo. Eu não sei por que se criou novamente essa polêmica, esse desgaste, sabe? E o que é natural, toda lei nova tem uma adequação, tem um lado que fica mais prejudicado, outro menos, e nós, que somos agentes da população, pagos por ela, é da nossa responsabilidade amenizar isso. É só isso que a gente está fazendo. Eu não vejo sentido para tudo isso que está acontecendo. É simples. Se for de responsabilidade do prefeito, que ele nos encaminhe. E que nós, aqui junto à população, porque ela vai passar por uma aprovação do legislativo, que a gente junto com eles saiba propor o que eles estão pedindo. E a gente consiga fazer essa adequação. É simples, gente. Eu não estou vendo esse caos que nós estamos retroagindo, que nós vamos criar de novo um benefício porque as crianças voltem a beber.
Doutor Guilherme, aqui tem pessoas, como o senhor bem diz, que adoram São João. Nós não amamos, não, nós adoramos São João. Como o senhor, seu filho e todos que estão aqui. Por isso, nós estamos fazendo dessa forma. Porque nós temos a responsabilidade de todos e não de alguns. É esse bom senso e consenso que nós estamos buscando. Só, nada mais. Só isso que eu gostaria. Doutor Nelson. Posso deixar aqui? Boa noite, senhor presidente da Câmara, senhores vereadores aqui presentes. Aos meus colegas de segurança pública e amigos, ao também meu colega promotor, Dr. Guilherme, ao público presente. Para quem não crê, nenhuma explicação é possível. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Isso quem disse foi Padre Donizete. Para quem crê nessa lei, pouco precisamos divulgar sobre ela. Ela mesma se explica e se convence. Para quem não crê, fica bem mais complicado. Porque quem não crê tem por eu consegui colocar por 3 motivos. Pessoas desinformadas, pessoas egoístas e pessoas que têm motivos inconfessáveis. Aquelas que são desinformadas, invariavelmente, com a explanação, elas são convencidas. Tem aquelas que são sinceras, e eu já ouvi em reuniões públicas, e poucas vezes, mas foram sinceros, falaram, não, eu quero um lugar para divertir. Se causa problema da polícia. Se o bar ou qualquer estabelecimento similar causa problema da polícia que se vire à justiça, ele que pague multa. Esse é sincero, até eu gosto porque pelo menos é sincero. E tem os que têm motivos inconfessáveis. E quando tem os motivos inconfessáveis, invariavelmente tratam de arrumar alguma bobagem, alguma besteira para fazer que tente cair a lei. É interessante porque vira uma bagunça, mais do que na rua. Porque ora ela quer que se revogue a lei porque ela é inconstitucional, ora porque ela não traz conteúdo, ela não traz efeitos positivos. Mas acabam não se acertando em qual motivo se quer, ou se são os dois. A motivação dessa lei aqui da revogação, cujo autor até resolveu sair, ela tem um aspecto interessante que é a primeira vez que ficou falando da lei inconstitucional, mas não constou da justificativa. Só falou que ela tinha resultados pífios. Depois se acertou, colocou também lá inconstitucional. E aqui, ainda que com a vereadora se fale que a questão é inconstitucional e virou realmente um caos. Eu nunca vi por conta, isso é tão maluco que eu não consigo ver tanta força para revogar essa lei que por si só é excelente. E isso me leva a conclusões tenebrosas. Porque se entender que é inconstitucional e por isso, e só por isso, se queira revogá-la, vamos verificar se é o caso. Se pensar que ela traz resultados pífios, vamos verificar. Mas os que são contrários, os detratores da lei,
vêm e inventam dados e ficam falando que o pessoal da segurança pública é que inventa. Isso é muito grave. E cada vez que isso acontece, nós temos que vir aqui para fazer a defesa, às vezes, do óbvio, que é o mais difícil. Nessa situação de bagunça, de deturpação do que há, se traz aqui conceitos jurídicos por quem não tem formação. E com uma convicção tão grande, tão forte, que as pessoas, e mesmo os senhores vereadores, que são elaboradores da lei, mas muitas vezes não têm a formação jurídica, ficam perplexos. Mas não tem formação. E vem aqui e começa a bater de tal maneira que realmente causa impacto. Então, estamos nós aqui exatamente para verificar, porque se inconstitucional fosse, estaríamos nós aqui para dizer que ela era inconstitucional. E esses operadores do direito, esses jurisconsultos, fazem uma bagunça até na questão de colocar palavras que nós nunca fizemos. Nunca teve um representante do Ministério Público aqui que ofendesse músico ou comerciante ou quem quer que fosse. E eu queria ver aonde isso está para comprovar. Nem com o pior dos bandidos eu faço isso. Não faria exatamente com uma classe tão nobre que é a dos músicos. Que é uma arte extremamente difícil para mim, pelo menos, que nunca consegui nada, não tenho dom para música nenhum. Para mim, então, isso é mais difícil e mais bonito ainda. Mas vem falar que nós ofendemos. Vem falar que eu fiz a lei. Agora eu vou falar na primeira pessoa do singular. Nunca fiz lei nenhuma. Nunca falei que fiz a lei. E vou explicar como eu participei, numa parte dela. E nunca houve interferência de poderes nesta casa. Muito menos por nós. E essa confusão jurídica é tão grave e tão maluca, vou usar essa expressão, tão aberrante, que falo que o judiciário interferiu na Câmara. O judiciário, por intermédio do Ministério Público. Esquecendo que o Ministério Público nem faz parte do judiciário. Tem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O Ministério Público não está inserido em nenhum deles. Mas se eu escutei em gravações esse absurdo que havia interferência. Absurdos que falam, inclusive, que uma associação não precisa ser registrada. Tem lá, artigo 5º, inciso 17 da Constituição Federal. Fala assim, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Perfeito, está na Constituição. Só que esquecem esses juristas que tem, abaixo da Constituição, tem outras leis. E tem o Código Civil, que fala no artigo 53 das associações. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. E fala que para ter uma associação precisa ter um estatuto. E no artigo 44 do Código Civil tem lá, são pessoas jurídicas de direito privado. Aí fala, as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos. Artigo 45 fala assim, começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado, dentre as quais as associações de direito privado, com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, que é o registro civil de pessoas jurídicas. Enquanto não houver o registro do estatuto no registro civil de pessoas jurídicas, não existe associação. Não existe. Então, se alguém vem falar no nome da associação, ela precisa estar registrada. Eu não preciso estar numa associação para falar, por falar para mim ou por um grupo. Não. Mas não fale que está por associação. Por que eu estou falando isso, perdendo o meu tempo, ou de vocês? O meu não, o de vocês. É porque isso leva, a partir de ideias falsas como essas, leva a outras que vão querer dizer que a lei é inconstitucional. É o mesmo raciocínio que parte de premissas falsas que vai chegar a um resultado falso. Parece aquela questão que rodava muito na internet, que fala, eu não sou ninguém, ninguém é perfeito, só Deus é perfeito.
meu Deus, né? Nossa, eu sou Deus. Esse raciocínio de falar que a associação é livre, pode fazer, e que por isso pode fazer uma associação sem registro. Está na lei, no Código Civil. Ainda no andar da carruagem, em que se fica pregando que essa lei foi enfiada, que foi uma afronta à Câmara dos Vereadores, que afronta é aos ouvidos ouvir uma coisa dessa. Essa lei teve um histórico muito importante, inclusive de discussão. Vai lembrar, não, aqui não vai ter ninguém presente, que em 2007, acho que outubro de 2007, alguma coisa por essa época, eu fui convidado pela então presidente, a Terezinha, eu lembro que estava o Artem ou a Terezinha, era algum dos dois, que me convidou para uma sessão itinerante lá no bairro DR, onde estava acontecendo um número de assaltos em decorrência do fechamento dos viadutos e uma falta de iluminação. Eu que não tenho obrigação nenhuma de ir numa sessão, muito menos no bairro, muito menos à noite, fiz questão de me locomover até esse local, dentro de uma comunidade religiosa, que lógico não fui eu que escolhi, estava lá e começou a falar, porque eles queriam, doutor, a criação de uma delegacia lá para criar mais segurança. E depois de toda a justa reivindicação deles, eu já minimamente estudioso das questões de segurança pública, já tinha conclusão até principalmente pelo pessoal da segurança pública, esses que estão aqui presentes, dos quais eu tiro praticamente todo o ensinamento, que unidade policial não ia adiantar nada. Delegacia de polícia não dá segurança, nem sensação de segurança. Expliquei para eles que não seria possível, já dizendo que eu não tenho interferência nenhuma para uma criação de uma unidade policial. Polícia independente do Ministério Público. E nós estivemos lá, e eu falei, vocês sabem que uma coisa que melhoraria muito era a questão de fixar horário de funcionamento de bar, como acontece em Diadema. A gente vai falar depois as semelhanças e por que a gente pode usar essa legislação. E é um lugar que todo mundo sabe que muitos estabelecimentos comerciais denominados de bar ou semelhantes. Falei, vai ser feio aqui, o negócio eu vou ser linchado. Pelo contrário, foi 100% de aclamação e o Fernando Betti estava lá presente, sabe disso. Foi quando nos conhecemos, inclusive. Todos os presentes, e não eram poucos, não era menos do que tem aqui hoje, todos concordaram com a ideia. Tem um vereador para confirmar, para até passar os dados que eu não lembrava. Sobre isso... Você me dá só um minuto, um segundo. É que a Terezinha, eu sou líder do PTB aqui na Câmara, e a Terezinha, na época, ela me falou só o seguinte sobre isso. Eu perguntei para ela. Ela falou que ela era presidente da Câmara e ela te acolheu para poder escutar sobre a lei dos bares. Então ela foi, em nome da presidente da Câmara, ela escutou. Isso que ela me disse. Não tem nada a ver, eu vou continuar. Aí depois isso faz as coisas, mas isso não é verdadeiro. Até nós podemos chamá-lo, se for um dia, para um confronto. Então, o senhor vê que está melhor não discutir. A questão é a seguinte. Depois disso, essa ideia foi reverberando, foi bater no CONSEG, cujo presidente está aqui presente, aliás, o atual, na época era o Danilo Vicentini, e as pessoas começaram a frequentar, inclusive, o CONSEG, e pensar, olha, vai dessa ideia, vai. Começou, a partir disso, a alavancar, por intermédio do CONSEG, do qual eu era interlocutor, e começou a fazer a exposição da ideia da lei. Fui convidado, e vamos ver se o nobre advogado Lupe vai lembrar, ia fazer o rascunho dessa lei. O rascunho, só isso. Então, quando falo de interferência, fui convidado a fazer o rascunho, junto com a Terezinha, que era presidente, o Dr. Lupe, e mais o Danilo Vicentini, que era o presidente do CONSEG. Começou aquele esboço, e depois... houve, acho que a apresentação na Câmara, e a questão com a mudança de presidência, isso ficou meio apagado. Depois disso, houve também a manifestação pelo senhor prefeito da época, que foi visceralmente contra a lei dos bares. Foi visceralmente, isso é público, isso não tem nenhum demérito, a questão dele era uma posição política dele. E ele foi contra. E aí chegou num ponto que eu falei, se o prefeito não quer, isso não consegue. Se os vereadores não querem, que podemos nós fazer? Iniciativa popular?
Isso ficou parado até que o Lucas, então presidente, foi no CONSEG, e no CONSEG nos perguntaram sobre isso, falou, se o prefeito não quer e os vereadores não estão sugestivos a isso, o que fazer? O Lucas, isso tem gravado, o Lucas falou, não, é engano seu, é engano seu. E os vereadores são a favor da lei. Falei, não, você está enganado. Aí ficou, nós tínhamos uma boa proximidade, não, você está enganado, não está enganado. Então vamos lá na Câmara, viemos, nós apresentamos de novo os mesmos dados, eles ouviram, aí ouviram o prefeito, depois fomos nós dois aqui, o prefeito e este que vos fala, nós tivemos um debate sobre isso e pronto. Passado uns meses, essa lei foi aprovada, o projeto foi aprovado, foi enviado ao Poder Executivo, e aí um dado muito importante, porque muito se sonha, há muita lenda nisso. O então prefeito não vetou a lei, nem sancionou. Não houve veto nem sanção. Passou, deu o decurso de prazo, voltou para a Câmara, que aí sim promulgou, na pessoa do Lucas, promulgou a lei que passou a viger e que nós, eu particularmente, mas eu tenho a impressão que nem o pessoal da Segurança Pública, nem da promotoria, ficou sabendo que a lei tinha passado. Pela imprensa é que nós ficamos sabendo, eu pelo menos. Que vieram perguntar o que você achou e tal. Eu falei, passou. Nem isso, nós nem acompanhamos isso. Ou seja, quando fala que houve uma interferência de um poder judiciário que nunca se manifestou aqui, ou do Ministério Público, ou da polícia, isso é um absurdo, é um descalabro, é um atentado à verdade. Por quê? Porque foi a Câmara, por unanimidade, que mandou o projeto para o senhor prefeito, que nem vetou, nem sancionou. E voltou para cá, mostrando muito ao contrário de que estão falando por aí, a força da Câmara, apresentando um projeto, por unanimidade, de uma ideia, de um texto, que o prefeito, o chefe do Poder Executivo Municipal era contra. Isso mostrou a força da Câmara Municipal. Ela não ficou goela abaixo com esse texto, muito menos ficou de joelhos. É muita mentira isso. É só pegar, isso é dado. Contra fato não tem versão. É olhar os textos. Procure a Juliana ou Biai, procure saber como é que foi isso. Então falar que isso é uma invasão a um poder do município é uma grande besteira. É um terrorismo daqueles que têm motivos inconfessáveis e que não quer falar que a lei é ruim ou que ela é inconstitucional para fazer ou ela voltar àquela situação anterior, cujos resultados, por dados estatísticos, é muito superior ao que vinha, e quando não é superior, é porque evitou que virasse uma coisa muito ruim essa cidade. Porque o que deixa de acontecer é incontável. Quando se previne, você não sabe, quando você muda uma sinalização de uma rua que tem acidente, exatamente quantos acidentes você deixou de proporcionar. Como é que a gente prova o que não aconteceu? É prova negativa, é prova diabólica, se diz no direito. É essa situação que quando falam que houve uma intervenção, isso é mentira. A Câmara Municipal nunca se mostrou tão forte quanto nesse episódio dessa lei 2933. Diga-se também que sobre a questão da discussão, eu acho muito importante, mas houve, não foi pouco. Se alguns não participaram dessas inúmeras discussões, me desculpe, pegou o ônibus andando e quer sentar na janelinha. Tem que começar a participar e não ficar retroagindo. Eu não quis falar, na época eu estava... Não falou, agora quer gritar, fazer, acontecer. Vai primeiro verificar o que aconteceu para depois falar que não houve participação popular. Pode até falar que não concordo, que é lógico, é do direito de cada um. Mas falar que não teve participação é desconhecer a realidade ou distorcer a realidade. Isso é terrorista. Senhor promotor, pode falar no meu nome, se é isso que o senhor quer dizer. Não, se eu quisesse falar, eu falaria. Eu não tenho esse problema.
sobre a inconstitucionalidade especificamente, e especificamente nesse artigo, a gente tem que olhar, fala assim, a lei é inconstitucional. A lei é inconstitucional porque ela gera despesa ao executivo. Esse é o mote. Vício de iniciativa porque gera despesa. Você acabou de falar. Mas tá bom. Então deixa eu pôr mais dados, porque até agora só escutei isso. Aí gerou porque gera despesa. Só que a gente tem que olhar, porque tem muitos juristas, né? Se bem que eu acho que direito não se aprende na internet. O direito tem que ser estudado, e não é pouco, e com profundidade, para chegar a uma conclusão antes de assumir uma tribuna e começar a perorar sem critério e sem limite. Aí quem quiser, isso é tranquilo de olhar, artigo 61 da Constituição Federal. O artigo 61 fala do processo legislativo e fala que a iniciativa das leis complementares, ordinárias, cabe aí, fala ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário e algumas outras, e ao Ministério Público. E aí o parágrafo 1º, e quando a gente fala de lei, tudo tem que se refletir na Constituição. É a pirâmide, que se chama pirâmide de Kelsen. E aí começamos lá. São de iniciativa do privativo do presidente da República as leis que, e a lei orgânica tem que se replicar aqui. O primeiro item, o inciso, fala de Forças Armadas, não é o caso aqui. Disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração. Basicamente, criação de cargo e emprego público. Aqui fez, pode achar, mas eu já vou explicar como não fez. Depois, dispõe sobre servidores públicos, seria do município, regimento jurídico e provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Pois bem, e criação de extinção de secretarias, que seria o caso. Aqui, a motivação do Constituinte foi exatamente impedir que o legislador, o poder legislativo, criasse leis que quem paga a conta sempre é o Executivo. Sempre é o Executivo. Porque é o órgão arrecadador. A Fazenda Pública é que pega o dinheiro ao Executivo. Não é outro órgão. É só dele. Então, ele quis, para evitar que a Câmara ou a Assembleia criasse encargos para o Executivo, editar uns incisos, um parágrafo, dizendo em quais casos não poderia o Legislativo propor lei. Ou melhor, que só o Executivo poderia propor lei. Por quê? Se for para a questão de criar despesa, até placa de rua, e a Câmara Municipal faz as homenagens e põe nome de rua, e aí quem vai pagar é o Executivo. Tudo que gera, a nossa presença aqui gera despesa. Tudo gera despesa. Mas a Constituição colocou em quais casos a despesa é vedada por iniciativa do Legislativo. E vocês vendo aqui, a lei dos bares não cria nenhuma despesa. Vai falar aqui, o artigo 4º da NOS 933, a lei dos bares. A fiscalização desta lei será exercida pelo Poder Executivo Municipal. Primeiro item. Eu queria que alguém me mostrasse aqui, me trouxesse um argumento, uma lei, mas só para falar mesmo, só se for para o debate oral. Quem é que faz a fiscalização de toda a postura pública do município? É só o Executivo. Então, quando falou isso, seria até redundante, porque não tem como fazer fiscalização que não seja o Executivo. Criasse essa lei um órgão do Legislativo, da Câmara dos Vereadores, para fazer a fiscalização, seria inconstitucional. Porque o Executivo é o responsável pela fiscalização. Pronto. Aí fala aqui. Que poderá solicitar apoio dos órgãos de segurança pública do Estado de São Paulo para o cumprimento das normas estabelecidas nessa lei. Veja o verbo, gente, precisa estudar. Que poderá solicitar apoio dos órgãos de segurança pública. Poderá solicitar. Ele não é obrigado. Ele pode solicitar. E essa solicitação não faz seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, fiscais. Apoio não é autuação, não é fiscalização. Apoio da função do fiscal.
E quando se fala do RAIA, que é um relatório de averiguação de infração administrativa, esse RAIA não depende de convênio. Não tem convênio nenhum. O RAIA é feito quando a Polícia Militar vê uma questão que não seja de segurança pública, mas veja uma infração administrativa em qualquer âmbito, ela manda para qualquer pessoa jurídica de direito público interno esse relatório. Pode mandar para mim, para o juiz, para o prefeito, para a Câmara. Não importa. Está lá. O RAIA não depende de convênio. O que tem acontecido, o que vinha acontecendo? A Polícia Militar mandava o RAIA para a Prefeitura, que fazia autuação em cima daquilo, porque é um documento até muito bem feito. E todo mundo sabe que é o esmero que tem a Polícia Militar no trato das anotações. Então, falar que atribuir uma função à Polícia Militar é um grande absurdo. Não atribui função nenhuma, ela continua com as mesmas funções, não precisa de convênio. O dia que a Polícia Militar ou a Polícia Civil fizer autuação, aquele bloquinho, gente, começar a anotar, ou na laptop, qualquer coisa desse tipo, aí sim precisa de um convênio, que talvez saia com a atividade do delegado. Aí sim. Mas o policial não faz autuação, então não tem convênio, não está atribuindo à Polícia Militar, que ela mesma devia se proteger disso. Caso tivesse na lei, cabia a Polícia Militar falar sobre isso. Mas não falou porque não existe. Mais do que isso, o fiscal, quando fala que criou, porque o fiscal tem que ir lá, mas muitas vezes é o RAIA que calça a autuação, o que acontece? Teve um edital 3/12 aqui, que era fiscal de serviços públicos. Se você olhar esse edital 3/12, está lá, atribuições típicas desse fiscal. Fiscalizar o horário e as condições regulares de funcionamento do comércio. Haha, peguei, né? Não pegou, porque ele vai aqui vistoriar e verificar a regularidade documental de estabelecimentos comerciais, fazer intimação, estado geral dos carros e serviços que executam serviço no terminal de ônibus, e vai aqui executar tarefas afins. Ou seja, o mesmo fiscal que é incumbido de fazer tudo para ver se a construção está dentro dos parâmetros, para ver, até fazer multa de trânsito, porque esse fiscal pode fazer, segundo está aqui, porque é o município que é a pessoa jurídica que tem a competência no trânsito local, ele pode fazer a multa de trânsito e vai poder fazer a fiscalização do bar e tudo mais. Ou seja, e não ganha nada mais quando faz um ou quando faz outro. Tanto faz ele trabalhar à noite para ver se a obra está inteira, como ver se o horário de funcionamento dos bares está sendo respeitado. Não se criou nenhum cargo específico. Também falaram, e falaram menos, mas do artigo 6º, que a lei não teria regulamentação. Está lá, o Poder Executivo emitirá a regulamentação desta lei no que considerar relevante e necessário ao seu cumprimento em até 60 dias. Ou seja, se o Poder Executivo entendeu que não era relevante, não considerou relevante e necessário, ele não precisa fazer a regulamentação. E não achou. Então, querer que tenha uma regulamentação do que não é relevante nem necessário é realmente perder dinheiro público. É chover no molhado. Portanto, nesse aspecto, não houve invasão nenhuma de nenhum poder sobre a soberania da Câmara Municipal ou do Poder Executivo Municipal. Sabemos muito bem respeitar todos os poderes, até porque vivemos em harmonia e, principalmente na segurança pública, onde houve, às vezes, muita reclamação, pelo menos nos órgãos de imprensa, e que nós aqui vivemos uma harmonia, um clima de irmandade, de ombreamento, que ninguém tem problema. E com vereadores e às vezes até com dissensões com o Poder Executivo Municipal, não nessa legislatura. Mas ainda, quando falam de 3 pareceres, porque eu não fico muito pesquisando algumas coisas na internet, mas mandaram um post lá, tem 3 pareceres contra. Agora tem que derrubar essa lei. 3 pareceres contra. Achei interessante, comecei a ler. Tinha um do Executivo, de dezembro de 2010, a doutora Eliane. E nesse parecer falava que havia vice-iniciativa, que ia gerar despesa, tal. Só que isso foi em dezembro de 2010, quando a lei foi levada ao Executivo. E eu indago, por que dizendo que é inconstitucional, por que o senhor, então o senhor prefeito,
não pegou esse parecer e vetou a lei, falando, a lei, eu vou vetar essa lei porque ela é inconstitucional, aqui é o parecer jurídico. Por que ele não usou? Alguém sabe responder? Ninguém vai saber responder.